questões como a evasão escolar ser maior entre as crianças negras, por uma série de razões, mas também pela falta de representação no conteúdo que lhe é oferecido, o impacto do olhar que a criança, que a pessoa negra tem na sociedade racista, que a diminui como sujeito humano, né? E a própria menção dele ao racismo liberal, aquele racismo que não quer enxergar o racismo como estrutural, sistêmico, mas querer culpar pessoas pelo racismo e não o sistema. Eu vendo tudo isso, eu não deixei de identificar, professor, com a própria questão LGBT. Quer dizer, eu experimento a mesma coisa como uma pessoa homossexual que desde a escola tem essa dificuldade por conta de uma homofobia ou de uma homo-lesbo-transfobia que é sistêmica também. Na sua comunicação sobre as vulnerabilizações, eu quero trazer aqui o exemplo da AIDS, por exemplo, né? A AIDS hoje, a síndrome, na verdade, não necessariamente a infecção pelo HIV, mas a síndrome hoje mata, sobretudo, ainda é uma causa de morte, de pessoas negras e pobres, porque a posição de classe e raça combinadas torna essas pessoas vulneráveis. Elas não são vulneráveis porque elas são vulnerabilizadas e por isso não faz sentido falarmos em comportamento de risco. Quer dizer, uma pessoa não está se comportando, não está tendo um comportamento de risco se ela não teve acesso à educação, se ela não tem uma campanha de saúde que leve ela a se prevenir contra o HIV, nem a fazer testes regularmente do vírus HIV, de modo que hoje a doença se pauperizou e ela atinge, sobretudo, a população negra também. Essa é uma questão interessante. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor, especificamente, e aí traçando um paralelo entre o debate que acontece no próprio movimento LGBT, é a questão da lei que criminaliza o racismo como um crime hediondo, imprescritível e inafiançável. Nós, no movimento LGBT, temos um debate hoje sobre as razões dessa criminalização e que tipo de criminalização a gente quer, porque a gente sabe que a homofobia ou a homo-lesbo-transfobia, assim como o racismo, tem a ver com preconceitos, né? É da ordem cognitiva. Não é, a pessoa não nasce racista, ela adquire um racismo na sua própria socialização e formação. Então não faz sentido a gente punir pessoas que se tornaram racistas nesse sistema com prisões duras, com penas de prisões enormes. Então pensamos, por exemplo, eu estou falando do movimento LGBT, pensamos, por exemplo, em punições e agravantes para o crime contra a vida e a lesão corporal, mas um segmento desse movimento defende penas alternativas e socioeducativas para a injúria homofóbica, para o insulto. E, João Jorge, enquanto você falava, eu não deixava de lembrar da minha história da Bahia e de como a Axé Music, ainda que desprezada hoje e ainda subavaliada, já estou terminando, falta um minuto, subavaliada em seus aspectos, em seus impactos culturais, de como ela teve uma importância no meu imaginário em relação à população negra, né? A população negra onde eu estava inserido, inclusive na Baixa da Candeia, lá na Bahia. De como as letras do Olodum, por exemplo, vi a primeira vez Aganju, Alujá, muito axé, canta o povo de origem nagô. Essas palavras, a referência do universo iorubá, ou para citar uma outra letra mais tardia do Olodum, protestos, manifestações, faz o Olodum contra o apartheid, quer dizer, essa noção que os blocos afros trouxeram, não só de autoestima da população negra, o mais belo dos belos sou eu, né, mas também o impacto nas relações raciais, foi muito grande, né? E, sobretudo, no tipo de sociabilidade que essa música produzia, que eram as festas de largo, em que todo mundo se misturava ali.